As Máscaras de Cada Um, psicografia de Márcio Fiorilo, pelo Espírito Madalena, parte 3. A jovem saiu e trancou-se em seu quarto, sem se preocupar se ele estava ferido ou não. Ficou ali chorando pelo resto da noite. Marcelo andava tranquilo pelos corredores do pronto-socorro espiritual quando Luiz o parou. Sabendo das intenções da moça, ele foi logo dizendo: "Você ainda não pode voltar à crosta. Está muito fraca e não tem condições de conviver com as energias emanadas pelos encarnados sem se afetar. Estou começando a acreditar que sou prisioneira de vocês. Nunca imaginei que o céu fosse uma coisa tão sem graça, comandada por um bando de tiranos. Não se trata de tirania, você é livre. Deus lhe deu livre-arbítrio, o que não significa que viverá em nosso meio sem cumprir as regras impostas para o seu próprio bem. A maioria dos encarnados emana energias pesadas densas, que prejudicam seu restabelecimento. Portanto, aconselho a se recuperar por completo, estudar e conhecer como a vida funciona nas colônias espirituais e, mais para frente, se preocupar em rever os que ficaram na Terra. Está certo, vou tentar fazer o que sugere, pois faça, será melhor para você." Luísa deu meia volta e saiu rumo ao jardim, onde encontrou Conceição conversando animadamente com duas senhoras recém-desencarnadas. A amiga, ao vê-la, fez um sinal para ela se juntar ao grupo, apresentando-lhe as mulheres. Celina, uma das senhoras, comentava como havia desencarnado. "Imaginem vocês que na hora derradeira vi meu pai à minha espera. Ele sorriu para mim e me encorajou com seu olhar bondoso. Depois fui perdendo os sentidos e quando acordei já estava aqui. Agradeci tanto a Deus pela acolhida abençoada. Vocês não devem estar em seus juízos perfeitos. Estão falando da morte de si mesmas com a maior naturalidade do mundo", interpelou Luísa, fazendo as senhoras entreolharem-se. Conceição pacientemente respondeu: "A morte, ou melhor o desencarne, pois esse é o termo mais apropriado, uma vez que estamos vivos em espíritos, é só a passagem de um estado de espírito para o outro. Precisamos aprender a não julgar o próximo pela sua maneira de ver a vida. Luísa, que desencarnou de forma rápida, não ficou anos fazendo um tratamento contra um câncer como Celina. Não sofreu as dores de uma doença que ele foi consumindo aos poucos, pois se assim fosse, estaria agradecida por acordar bem no plano espiritual. Conceição está certa, minha filha. Você tem a impaciência da juventude. Sofri muito nos últimos anos em que estive na Terra, e embora não tenha frequentado nenhum centro espírita, acreditava na existência da vida em outras dimensões. Quando o médico me desenganou, sofri muito. Não queria deixar meus filhos e minha família. Tínhamos inúmeros problemas, entre eles o financeiro, mas nós queríamos muito bem. Imagine meu sofrimento ao saber que meus filhos, ainda jovens, ficariam sem a mãe para as aconselharem quando as incertezas da vida viessem às suas mentes. Contudo, confiei o meu futuro nas mãos de Deus, que é Pai benevolente, e estou aqui dando graças a Ele por estar entre amigos. Sei que para poder rever os meus terei de aprender muito e estar preparada para enfrentar com sabedoria as situações que possivelmente virão quando eu for visitá-los. Por essa razão, o melhor que tenho a fazer é tentar ser feliz hoje para ser feliz sempre." Luísa levantou-se e, sem dizer uma palavra, afastou-se. Porque a morte não era o fim. Seria muito melhor se ela não existisse mais. Nunca imaginou que teria aqueles sentimentos quando morresse. Olhou para o céu, que naquelas paragens não era tão azul, e lembrou-se da explicação de Marcelo. "Estamos em um hospital nas paragens do umbral. Este local é transitório. Há colônias em que o céu é limpo e à noite podemos observar as estrelas bem de perto. Assim que estiver equilibrada, você poderá viver em um desses lugares, onde pela lei da afinidade viverá em harmonia com todos os habitantes. Trabalhará e aprenderá a viver no mundo dos espíritos até que uma nova oportunidade de regressar à Terra lhe seja concedida." E disse a si mesma, ao andar pelo belo jardim antes de voltar para o seu quarto, onde ficou descansando pelo resto do dia: "Acho que nunca conhecerei um lugar assim."
Valéria chegou à casa e foi direto para o seu quarto. Ao entrar, encontrou a cama arrumada. Percorrendo todo o ambiente com os olhos, deu meia volta e, ao passar pelo quarto da filha, girou a maçaneta. Viu que a porta estava trancada e achou que Marina estava dormindo e não saberia do paradeiro de Rodrigo. Decidiu ir até a cozinha e, ao entrar, deu um grito. Rodrigo dormia pesadamente, com um pequeno corte na cabeça, que chegou a sangrar. Olhou ao redor e viu o vaso de flores quebrado ao lado do marido. Deixou o local e voltou ao andar superior. Bateu com força na porta de Marina, que acordou rapidamente. Abrindo a porta para a mãe entrar, balbuciou. Que gritaria é essa logo cedo? O que aconteceu? Seu pai está dormindo no chão da cozinha e ferido, portanto, quem deve perguntar aqui o que aconteceu sou eu, não acha? Aquele cretino do seu marido não é meu pai. Marina foi ao toalete, jogou uma água no rosto e escovou os dentes calmamente. Ao ver Valéria ao seu lado, resolveu contar com detalhes o que aconteceu. A senhora ouviu atentamente e, quando Marina terminou, ela saiu e se dirigiu novamente à cozinha. Deu uns pontapés no marido, que acordou meio tonto. Ao vê-la à sua frente, perguntou atônito: O que está acontecendo, mulher? Por que estou jogado neste chão frio? Você dormiu aí depois de ter sido agredido por Marina. Rodrigo levantou-se resmungando, o que a deixou ainda mais irritada. Com ódio nos olhos, pegou pelo colarinho. Estou cansada de você, Rodrigo. O que tentou fazer com Marina foi imperdoável. Você perdeu a compostura. Por esse motivo, escute bem o que vou lhe falar. Rodrigo levantou atordoado e lembrou-se do que acontecera na noite anterior. Ajeitando os cabelos desgrenhados, respondeu: Não seja ridícula. Eu e você há muito tempo não vivemos como um casal. Marina é uma mulher e eu estava bêbado. Acabei extrapolando isso sem falar que ela nem... Cale-se. Se disser mais uma palavra, quem vai matá-lo sou eu. Rodrigo engoliu em seco. Nunca havia visto Valéria daquele jeito e ela prosseguiu. Não quero mais viver essa vida, cansei. Vou proteger minha filha de você e tem mais. Vou lhe dar 1 mês para resolver sua pendência com Alfredo e deixar Marina livre para seguir seu caminho. Caso contrário, eu mesma vou procurá-lo para contar o pouco que sei. Você não teria coragem? Disse com um sorriso cínico nos lábios. Sem ouvir a resposta da esposa, dirigiu-se ao seu quarto, entrou no banheiro e tomou uma ducha demorada. Depois colocou roupas limpas e saiu. Sua cabeça doía assim que viu uma farmácia e entrou. Pediu um comprimido para a dor e um copo com água. Precisava pensar. Se Valéria cumprisse sua ameaça, tudo estaria perdido. Mas o que fazer? Estava gostando do jogo de gato e rato com Leonor e Dolores. Como ele estava vigiando os passos delas, sabia que estavam se sentindo acuadas e que haviam procurado um centro espírita. O melhor que tenho a fazer é acabar logo com isso. Disse a si mesmo, pensando em como terminaria com seus planos sórdidos. João acordara bem disposto. Marcelo o tratava com carinho como no tempo em que eram amigos na carne. Se não fosse o ressentimento que ainda nutria em seu peito por Rodrigo e pelos militares que covardemente o assassinaram, poderia dizer que se sentia feliz. Olhou à sua volta e, aproximando-se da janela, sentiu o cheiro gostoso das flores do jardim e começou a rir de si mesmo. Nunca imaginou que um dia repararia no perfume que as flores exalavam. Com um sorriso nos lábios, saiu do quarto, andou por um longo corredor e já estava chegando ao gramado quando Marcelo o interceptou. Estava justamente indo para o seu quarto. Quero levá-lo para conhecer um lugar, venha. João seguiu em silêncio. Em poucos minutos chegaram ao portão principal do hospital, onde um veículo sem rodas havia acabado de parar. Com o gesto de Marcelo, João entrou no veículo e o amigo, ao vê-lo com um ponto de interrogação na face, elucidou. Este veículo ganhou o nome carinhoso de aerobus. Trata-se de um meio de transporte muito usado por recém-desencarnados que ainda não aprenderam a volitar por longas distâncias. Este, em especial, vai nos levar para uma colônia onde artistas e escritores moram e trabalham junto aos encarnados, intuindo-os a publicarem livros, comporem letras de músicas, filmes, pinturas, enfim, tudo que está ligado à arte.
João ouviu calado a explicação do amigo, olhou para fora do veículo, que já começava a flutuar pelo céu, e viu o pequeno hospital e as paragens entristecidas do umbral, que logo se perderam de suas vistas. Marcelo, chamando sua atenção, começou a descrever com emoção a vida naquelas colônias, o que fez aumentar ainda mais a curiosidade do amigo. Quando o veículo parou e ele abriu as portas, João deparou com um mundo novo, onde a beleza reinava absoluta em meio à natureza exuberante do lugar. Era manhã de domingo, e muitos moradores aproveitavam para ouvir músicas clássicas nos parques, enquanto outros conversavam animadamente em pequenos grupos que iam e vinham. Como pôde ver, aqui não é muito diferente da vida na matéria. Os espíritos que habitam as colônias espiritual em geral trabalham, estudam e aproveitam o tempo livre para se divertirem, rever amigos e receber irmãos de outras esferas e colônias. João respirou fundo, sentiu a leveza que reinava no ambiente. Logo uma canção conhecida entre os encarnados chegou aos seus ouvidos e o fez lembrar de sua mocidade. Essa canção foi inspirada por um desencarnado e fez muito sucesso na voz de vários intérpretes. João começou a cantar a música baixinho. Ficou tão absorto em seus pensamentos que não viu um senhor de meia-idade se aproximar, nem o ouviu dizer com um sorriso nos lábios: "Fico feliz em recebê-los em nossa colônia. Espero que apreciem a estada e que esta seja proveitosa a todos." Marcelo abraçou carinhosamente o senhor e em seguida apresentou a João. "Este é Baltazar, um amigo especial que vai nos ajudar enquanto estivermos sob a bênção dos abnegados benfeitores deste lugar." João abriu um sorriso. Aquele homem com seu jeito doce o cativara. Baltazar era negro, de estatura mediana, cabelos levemente grisalhos que combinavam com sua face. Quando sorria, mostrava dentes alvos e bem distribuídos. Seus olhos castanhos escuros demonstravam bondade e alegria. Os três começaram a caminhar. Baltazar fazia questão de descrever cada canto por onde passavam, até chegarem à frente de um edifício. João olhou o lugar com certa admiração. Quando encarnado, nunca vira nada parecido. O prédio tinha uma arquitetura moderna e era todo revestido de vidro, o que o deixou encantado. Os três entraram no local em respeitoso silêncio. Baltazar os levou até uma pequena sala que ficava no quarto andar. Conceição e Luísa se encontravam ali e os três as cumprimentaram cordialmente. João, ao ver de quem se tratava, não conseguiu controlar seus pensamentos. "Espere, essa é Luísa, João, uma querida irmã que vai rever conosco todo o nosso passado", interrompeu Marcelo. João, percebendo que seu comentário poderia ser desastroso, sentou-se em uma confortável cadeira e questionou: "Então quer dizer que viemos para uma sessão de cinema? E os artistas principais seremos nós mesmos?" "Sim. A arte sempre imitou a vida, meu amigo, e quem não tem uma história para contar? Ora, Marcelo, você há de convir comigo que é muito estranho estar morto e assistir a um filme de nossa vida. A morte não existe e você é a prova viva. Somos seres eternos em busca de melhorarmos um pouco a cada nova reencarnação. Nós programamos para vocês uma espécie de vídeo em que a cada dia assistirão aos fatos do passado como eles se apresentaram. Devem assistir com o coração puro, sem mágoas, para tirarem proveito e entenderem realmente o que aconteceu e quais foram as atitudes que levaram alguns irmãos que ainda se encontram na carne a agirem como agiram", comentou Baltazar de forma tranquila. Ao ver que João se calara, voltou-se para Luísa. "Você não viveu a maioria dos acontecimentos, por essa razão é imprescindível manter a atenção, sempre tomando cuidado de não julgar, entendeu?" Luísa abriu um sorriso como resposta. Desde que chegara àquela colônia um dia antes, ao lado de Conceição, passaram um turbilhão de pensamentos por sua mente. Tudo o que queria era compreender a atitude de seus pais para poder perdoá-los e seguir seu caminho. Baltazar fechou os olhos e uma espécie de tela apareceu na frente de todos. "Resolvemos passar os acontecimentos como se fosse um filme para que todos possam entender claramente o que aconteceu. Vamos começar?" A um toque de Baltazar, a tela começou a funcionar.
deixando-os maravilhados com a tecnologia desconhecida por eles. Logo uma voz metódica pôs-se a narrar enquanto sucessivas imagens passavam pela tela. Capítulo 7. Na época da ditadura. Brasil, abril de 1964. O Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco assume a presidência da República após um golpe de Estado contra o então presidente João Goulart. Começa o regime militar apoiado pelos Estados Unidos da América. Mariano lê a notícia no jornal e, em seguida, o fecha com um sorriso nos lábios. Alfredo, que ficou observando as reações faciais do pai, não contém a curiosidade. Que notícia é essa que o deixou tão feliz, papai? Castelo Branco assumiu a presidência da República, meu filho. Isso é um sinal dos novos tempos. Finalmente o país vai sair da crise e a ameaça do comunismo deixará de existir. Não sei não. Alguns professores do colégio estão se mobilizando contra esse regime. Dizem que os generais vão atrasar o país intelectualmente. Não seja tolo, Alfredo. Por acaso acredita que o comunismo pode levantar este país? Mariano balançou a cabeça negativamente. Alfredo era um garoto de 16 anos que cursava o ensino médio. Não tinha capacidade para formar uma opinião madura. Não querendo se aborrecer, o pai resolveu continuar lendo o jornal. Os anos se passaram rapidamente. Mariano mantinha bons contatos políticos dentro do regime militar e foi por um desses conhecidos que foi estimulado a abrir uma empresa de peças automotivas. Quando o filho entrou para a faculdade de administração, o pai foi para os Estados Unidos com o intuito de conhecer melhor aquele ramo que se tornaria um filão no mercado nacional. Alfredo, este país precisa voltar a ser livre. Costa e Silva é um carrasco. Eu sei. Cada dia que passa estamos mais submissos às suas ordens. Marcelo olhou para os lados e, ao certificar-se de que ninguém os escutava, abaixou o tom de voz dizendo quase sussurrando: não podemos tolerar essa situação, somos estudantes. Daqui a pouco vão costurar nossa boca. Eu tenho um amigo, seu nome é Antunes. Ele já entrou para a oposição, precisamos lutar por nossos direitos. Hoje à noite vou participar de uma reunião do grupo. Se quiser pode ir comigo, mas terá de prometer que não contará nada a ninguém. Eu vou pensar. No fim da tarde lhe dou a resposta. Marcelo consentiu com a cabeça, pois havia dois jovens vindo na direção deles. Não querendo se expor, ambos se despediram. Alfredo entrou em casa assobiando e subiu rapidamente as escadas sem dar tempo para Rosana, sua mãe, crivá-lo de perguntas. Ao entrar no quarto, trancou a porta e jogou-se na cama. Lembrou-se das palavras de Marcelo e concordou que o amigo estava certo. Eles eram estudantes. Precisavam defender os interesses da nação, já que a maioria das pessoas era analfabeta funcional e não conseguia enxergar os malefícios daquele regime desastroso. A essa constatação, lembrou-se do pai, que havia se entusiasmado com a abertura da fábrica e estava em outro país, estudando para voltar e aumentar seu império. Com esse misto de sentimentos, entrou no banheiro, ligou o chuveiro e tomou uma ducha gelada. Ao voltar ao quarto, colocou uma calça jeans colada ao corpo, pegou uma camisa verde e a vestiu. Por fim, colocou sua jaqueta de couro e foi enfrentar a mãe, que não saía da frente da TV, só desviando o olhar do aparelho ao vê-lo à sua frente. Onde pensa que vai a esta hora? Vou sair para encontrar alguns amigos porque sabe que é perigoso sair à noite. Se os militares o pegam, podem achar que é um baderneiro, delinquente, e terá de se explicar. Seu pai está em outro país e não saberia o que fazer caso seja preso. Mas não é a senhora e o papai que defendem tanto esse regime ditador? Rosana suspirou. Não tinha influência nenhuma sobre o filho. Quando Mariana entrasse em contato, ela teria uma conversa séria com ele e lhe pediria para chamar a atenção do jovem que, ao vê-la pensativa, saiu rapidinho. Entrou em seu fusquinha azul claro e saiu rapidamente da mansão. Caía a noite, quando Alfredo parou o veículo em uma rua movimentada no bairro do Limão, em São Paulo. Olhou à sua volta. Nunca havia passado por aquele local. Havia conhecido Marcelo quando entrara para a faculdade. Juntos cursaram o primeiro ano de administração de empresas. Ia tocar a buzina quando o amigo deu um leve toque no vidro do passageiro.
e olhando para ambos os lados, certificando-se de que ninguém os observava, entrou no veículo. Vamos para Santana. Vá dirigindo que lhe indica o caminho. Alfredo sorriu e deu partida no carro. No caminho, Marcelo fez prometer que não revelaria para ninguém o local onde os jovens se reuniam. Com a palavra de Alfredo, eles pararam o veículo em frente a um galpão, uma espécie de mecânica da família de um dos jovens. Sem perderem tempo, entraram no local, pois um rapaz incumbido de abrir a grade porta de aço reconheceu Marcelo. Pare o carro aqui mesmo, ordenou Marcelo assim que entraram no local. Alfredo olhou admirado. Ali estavam vários jovens da faculdade, alunos de várias áreas diferentes. Todos conversavam em tom baixo. Ao verem os dois descerem do veículo e caminharem na direção deles, todos se calaram. Rodrigo segurava uma garrafa de cerveja na mão e, ao vê-los, mediu-os de cima a baixo. Cumprimentando Marcelo, olhou para o seu acompanhante e retrucou. Você é um daqueles filhinhos de papai rico. Acho que não perdeu nada aqui. Aí é que você se engana, Rodrigo. Alfredo é meu irmão camarada, seu pai tem grana, mas ele não pactua com os pensamentos do velho, sacou? Rodrigo fez uma careta e não disse nada. Marcelo apresentou o amigo. Antunes, ao vê-lo, estendeu-lhe a mão e, com um sorriso franco, o cumprimentou. Se veio com o intuito de se juntar a nós contra esse governo ditador, seja bem-vindo. Não é bem assim, interveio João, que observava o jovem a certa distância. Olhando nos olhos de Alfredo, questionou. Você sabe no que está se envolvendo? Tem certeza de que está disposto a morrer se for preciso, em prol de um país livre e democrático? Alfredo sentiu um nó na boca do estômago. Estava diante de um comunista que tinha fama de ser implacável com quem o traísse, e embora nunca o tivesse visto pessoalmente, sabia de quem se tratava. Um amigo da faculdade lhe contara os ideais do rapaz. Contudo, sem desviar o olhar, ele respondeu, não sou nenhuma criança. Se vim até aqui é porque tenho minhas convicções, que estão de acordo com os ideais do grupo, excluindo-se apenas o fato de eu não ser comunista. Antunes não conseguiu segurar o riso. João, gostando da sinceridade do jovem, deu-lhe um abraço e em seguida chamou a atenção de todos, dizendo: estamos todos cientes de nossos deveres e direitos, que nos foram subtraídos por um governo ditador, que visa dominar a massa e comandar o país conforme sua vontade. Estamos lutando contra essa tirania e só sossegaremos quando finalmente a democracia voltar ao nosso país, nem que para isso tenhamos de pagar com nossa própria vida. Se alguém não estiver de acordo, nem preparado para enfrentar com bravura e dignidade o que está por vir, pode deixar o grupo agora. Os jovens entreolharam-se como ninguém ousou retrucar as palavras de João. Marcelo quebrou o silêncio com um não e foi seguido por todos. Assim, João passou a falar sobre os seus planos com a passeata que estava para acontecer. Disse que não poderia se expor, pois alguns policiais já sabiam de sua ligação com a guerrilha, que se instalara em uma cidade do interior do estado, mas deixara ordens para procurá-los, caso os militares resolvessem agir com brutalidade. As horas passaram rápido. Já era mais de meia-noite, quando o grupo se dispersou em silêncio. Alfredo e Marcelo fizeram um caminho de volta calados, cada qual absorto em seus próprios pensamentos. Quando Alfredo parou o veículo em frente à casa do amigo, este o convidou para uma festa que aconteceria na noite seguinte em sua casa. Alfredo aceitou o convite e, após se despedir com um abraço, deixou o local. Chegou a casa e foi direto para o seu quarto, aliviado por sua mãe já estar dormindo e não o crivar de perguntas. O sábado amanheceu ensolarado. Já passava das 11 horas quando Alfredo finalmente acordou. Após fazer sua higiene íntima, foi à copa, onde Teresa, uma senhora negra que trabalhava para a família havia mais de 6 décadas, preparava o almoço. Ao vê-lo, fitou demoradamente. Com uma colher de pau na mão, ela apontou para ele e disse: Alfredinho, eu conheço desde que nasceu. A mim você não engana. Seus olhos estão dizendo que vai arrumar confusão para a sua vida. Psiu! Fique quieta, sua bruxa. Se mamãe escutá-la, estou frito. Sabe que ela acredita nessa sua boca santa. Alfredo deu um beijo na face da velha senhora, quem guardava um carinho filial.
Teresa, não contendo o riso, respondeu: sou uma bruxa, sim, e sua mãe acredita em minhas palavras porque sabe que eu converso com os espíritos dos pretos velhos, meus ancestrais. Ah, é? E o que esses pretos velhos dizem sobre o meu futuro? Teresa não respondeu, e como no lampejo viu que estava por acontecer na vida do rapaz, com um brilho indefinido no olhar que passou despercebido pelo jovem, respondeu: cada um sabe o que é melhor para si. O que eu sei é que se continuar com esses pensamentos sofrerá muito, e só será feliz quando conseguir descobrir o que move o mundo. Alfredo balançou a cabeça negativamente. Teresa era matuta e o conhecia como ninguém. Talvez fosse por esse motivo que percebera que ele escondia algo, o que não precisava ter nenhum poder paranormal para saber. Não acredito nessas tolices, mas quero que me prometa que não encherá a cabeça de minha mãe com suas sandices. Eu nunca faria nada para prejudicá-lo, meu filho, mesmo porque se eu falar o que senti para sua mãe, ela ficará ainda mais preocupada, pois não conseguirá impedi-lo de seguir o seu destino. Alfredo deu um beijo na face dela e saiu. Queria comprar umas calças novas. Marcelo convidou para uma festa onde haveria várias garotas. Talvez até se interessasse por uma. Por esse motivo deveria se apresentar bem arrumado, pois as moças gostavam de rapazes que andavam na moda. Sem que Rosana percebesse, ele a deixou em casa e só voltou no fim da tarde, com um monte de embrulho nas mãos. As primeiras estrelas despontavam no céu quando Alfredo chegou à casa de Marcelo, onde os jovens estavam reunidos na garagem. O rapaz, ao vê-lo, tratou de apresentá-lo a um grupo de garotas que conversavam animadamente. Alfredo, esta é Leonor, minha irmã, e estas são Lourdinha, Fernanda e minha garota Ana. Marcelo deu um beijo nos lábios de Ana, enquanto Alfredo cumprimentou as garotas cordialmente. Ao pousar seus olhos em Leonor, sentiu o coração bater mais forte. A bela loura usava um vestidinho tubinho azul claro. Seus cabelos estavam amarrados em um coque alto e algumas madeixas estavam soltas. Seus olhos verdes expressavam vida. Ela parecia a própria Brigitte Bardot, não só no estilo como na fisionomia. A jovem, ao ver o olhar embaivecido do rapaz, tratou de chamá-lo à realidade. O que foi? Está com algum problema? Não, aqui. Vejo que já conheceu a minha garota, interpelou Rodrigo, que chegava ao local e com um gesto brusco puxou o rosto de Leonor e deu-lhe um forte beijo nos lábios. Marcelo acaba de fazer as apresentações. Meninas, desculpem, mas não posso deixar este pão sozinho. Logo alguma aventureira passa e o leva para longe de mim, brincou Lourdinha, pegando Alfredo pelo braço e tirando-o de perto do grupo. Um dos rapazes colocou uma música dos Beatles no toca-disco e a jovem comentou: vi como olhou para Leonor. Ela está com Rodrigo, e se eu fosse você não arrumaria confusão com ele. Por essa razão, tirei-o de perto deles. Desculpe. Acho que sei cuidar de mim sozinho. Não vejo por que sua aflição. Por acaso acha que tenho medo dele? Deveria, pois ele é vingativo e tudo o que não queremos é discórdia. Lourdinha deu uma piscada para Alfredo e o tirou para dançar. Ela era alta, esbelta, morena clara, tinha olhos castanhos e usava um penteado igual ao de Leonor. Vestia-se diferente. Estava com uma minissaia preta e uma blusa branca justas no corpo e botas de couro preta na altura dos joelhos. Seu jeito provocava a admiração dos rapazes. Fiquei sabendo que entrou para a luta contra o governo, é verdade? Não sei. Talvez sim, talvez não. Lourdinha riu prazerosamente do gesto que o rapaz fez. Havia gostado dele, mas percebeu que seus olhos procuravam por Leonor enquanto dançavam. Não precisava ter segredos comigo. Faço parte da aliança contra a ditadura. Estou até pensando em me juntar aos guerrilheiros. Sonho com um mundo onde a mulher possa ser livre para fazer o que bem entender e até se tornar presidente da República. Presidente da República? Uma mulher? Você não acha que sonha muito alto? Não. Um dia você verá isso acontecer. Afinal, é para sermos livres que estamos lutando contra esse governo ou não? Alfredo consentiu com a cabeça e, mudando o rumo da conversa, falou: vou procurar por Marcelo e pedir para ele colocar outra música, já volto. Alfredo foi ao encontro de Marcelo e cochichou algo em seu ouvido. Em seguida,
Voltou para perto de Lurdinha, que dançava sozinha. Assim pôs-se a dançar mais uma música dos Beatles que tocava. Quando a música acabou, Marcelo colocou a canção pedida pelo amigo. Os casais foram dançar a música lenta. Enquanto Alfredo dançava com a nova amiga, Antunes, que ficara sozinho, pegou uma vassoura e a entregou para Marcelo, que a entregou para Alfredo, que a entregou para Rodrigo, que a contragosto deixou Leonor para ficar com a vassoura. O local estava à meia luz. O clima e a música melosa fez Alfredo se chegar mais a Leonor, a ponto de sentir o cheiro de seus cabelos, o perfume gostoso que usava e o hálito refrescante do drops que tinha na boca. Se não fosse Antunes entregar a vassoura para ele, teria beijado a moça ardentemente, esquecendo-se de que ela estava acompanhada. Eu já avisei para não se meter com Rodrigo. Se não fosse Antunes, esta hora estaria maior confusão. Vimos que sua boca quase colou nos lábios de Leonor, comentou Lurdinha quando o rapaz voltou para dançar com ela. Sei que não deveria me envolver com sua amiga e vou respeitá-la, pode acreditar. É que não sei explicar, fiquei louco só em vê-la. Leonor não ama Rodrigo. Apenas se sente bem ao seu lado. Espere o momento certo e ela será sua garota. Enquanto isso não acontece, veja se não arruma encrenca, está bem? Alfredo consentiu com a cabeça em sinal de positivo. Você é uma boa garota. Devo deixá-la sozinha. Com certeza há rapazes nesta festa interessados em conhecê-la melhor. Não quero atrapalhá-la. Você ainda não me conhece. Se eu quisesse ficar com alguém, já estaria ao lado da pessoa. Fique tranquilo. Os dois continuaram dançando. Logo a música mudou e uma canção do Roberto se fez ouvir. Alfredo chamou Lurdinha para se sentarem, o que foi bem aceito pela moça. Ambos ficaram conversando até Marcelo parar a música e avisar. Já passa das 10 da noite, pessoal. A festa acabou. Os jovens reclamaram, mas sabiam que não poderiam continuar com a festa. Logo uma viatura da polícia chegaria ao local. Foi com pesar que o grupo se dispersou, ficando no local apenas Marcelo e Alfredo, que resolveu ajudar o amigo a arrumar a bagunça. Eu percebi que não tirou os olhos de minha irmã, comentou Marcelo arrumando os LPs em uma prateleira. A sua irmã é o Pitelzinho, com todo o respeito, é claro. Se ela me quisesse, casaria hoje mesmo. Ela está com o Rodrigo e deve respeitar seus sentimentos. Leonor é bem avançada, mas não é dessas garotas que estão aderindo ao amor livre. Ora, Marcelo, assim você me ofende. Quando vi sua irmã, senti uma sensação estranha. Acho que a paixão me pegou de jeito. Alfredo falava com doçura nos lábios, o que fez Marcelo acreditar nas suas palavras, mas não gostava de se intrometer na vida de ninguém, nem dos seus. Leonor era uma jovem ajuizada que sabia muito bem o que queria para a sua vida, e não era ele quem iria lhe falar com quem deveria ou não se casar. Os jovens terminaram de arrumar a garagem e Alfredo se despediu do amigo e saiu. Viu Leonor conversando com Rodrigo dentro da variante verde do rapaz, abaixou a cabeça e, com o coração apertado, deixou o local e foi direto para casa. Capítulo 8. Aproximação perigosa. Marina dava ordens a Kleber quando o fornecedor apareceu. Ao vê-lo, ela esboçou um sorriso forçado e tratou de despachar o mensageiro. Carla havia sido transferida para o setor de contabilidade da empresa quando a moça que ocupava o cargo pediu demissão. Marina se mostrou extremamente competente e Alfredo, que já pensava em mandar Carla para outro setor, aproveitou, o que foi comemorado com alegria por Marina, que sentiu que seu caminho estava definitivamente livre. Bom dia, seu Guilherme. Devo alertá-lo de que chegou cedo demais para a reunião e terá de esperar até a hora combinada. Sei que o Dr. Alfredo é um homem ocupado e que possui uma agenda cheia, porém vim mais cedo porque meu filho está doente e já faz 2 dias que estou em São Paulo. Preciso voltar para Curitiba. O menino está ardendo em febre e tenho de retornar ainda hoje para levá-lo ao médico. Marina balançou a cabeça negativamente e, não contendo a indignação, questionou. Sua esposa não sabe se virá sozinha, não? Se seu filho está com febre, ela deveria levá-lo ao pediatra ou ao pronto-socorro e não esperar que o senhor vire o superpai chegue a jato a Curitiba. Sim, mas não moramos no centro da cidade e o ônibus passa longe de casa. O menino é pesado
e ela não consegue carregá-lo no colo. Marina respirou fundo. Teve ímpetos de mandar o homem, a esposa e a criança plantar batatas, mas controlou-se. Alfredo era benevolente com todos e com certeza acabaria sabendo do ocorrido. Sem esboçar nenhum comentário, ela pediu licença e foi até a sala do chefe, onde após ligeira batida na porta entrou. Encontrou com o olhar perdido no espaço e foi direto ao assunto. Doutor Alfredo, Guilherme, eu vou recebê-lo em 10 minutos. Bem, eu disse a ele que não era hora da reunião, mas... Não se preocupe, dona Marina, interrompeu Alfredo, deixando-a sem graça. Ela já ia saindo quando ele chamou sua atenção. Eu estava há pouco me lembrando do dia em que conheci seu padrasto. Sabia que eu e Rodrigo já fomos inimigos? Marina não entendeu por que Alfredo resolveu tocar no passado e, sem saber o que responder, mordeu os lábios, gesto já conhecido por Alfredo, que sabia que todas as vezes que ela se via em alguma situação de embaraço, repetia o gesto. Não se preocupe. Sei que Rodrigo é discreto e não comentaria um fato tão sem importância com você. É que hoje estou meio saudosista, mas não me leve a sério, estou ficando velho, deve ser isso. Marina abriu um largo sorriso e saiu, voltando minutos depois ao lado do fornecedor. Depois de anunciá-lo, deixou o local. A sentar-se diante de sua mesa, deixou seus pensamentos fluírem. O que será que esse sem graça do Alfredo fez para Rodrigo, que o deixou com esse ódio desvairado? Seja lá o que for, vou descobrir. Quem sabe assim consigo me livrar dele sem ter de me envolver com esse pamonha, que sou obrigada a chamar de chefe. Marina jogou a cabeça para trás, deixando seus longos cabelos louros soltos atrás da cadeira, e deu uma sonora gargalhada. Em seguida, concentrou-se em seu trabalho. No fim do dia foi para casa. Era uma quarta-feira, dia em que seu padrasto saía para jogar pôquer com os amigos. Dessa forma, poderia conversar sossegada com a mãe. Depois de uma hora, estacionou o veículo na garagem de casa e, ao entrar, encontrou Valéria assistindo a novela. Para chamar a atenção da mãe, postou-se na frente do aparelho e colocou as mãos na cintura, falando de forma enérgica. Precisamos conversar, dona Valéria, antes que aquela coisa com que a senhora dorme todas as noites chegue. Valéria fez uma careta. Conhecia bem a filha e sabia que ela não sairia de sua frente. Pegou o controle remoto e desligou o aparelho. Esperou Marina sentar-se ao seu lado e, olhando bem nos seus olhos, comentou: Espero que o que tem para me falar seja urgente, pois sabe que adoro essa novela. Oh, mamãe, não gosto mais de Terceiro Mundo, onde já se viu dizer que adora esses folhetins de quinta categoria, mas fique tranquila, não é sobre TV que eu quero falar. Marina contou à mãe a conversa que teve com o patrão e Valéria ouviu atentamente. Quando ela finalizou, a senhora comentou: Não sei nada sobre o passado de Rodrigo e de Alfredo, minha filha. O que seja lhe contei. Foi o que ouvi no dia em que aquelas duas senhoras vieram aqui. Não tenho a menor ideia do que se passou, se ao menos eu conseguisse o segredo do cofre. Segredo do cofre? O que tem nesse cofre? Perguntou Marina, se aproximando mais da mãe. Eu não deveria, mas vou lhe contar. Valéria olhou para os lados e baixou o tom de voz, continuando. Outro dia vi Rodrigo pegando uma espécie de caderno dentro do cofre. Ele o folheou, riu, deu um leve beijo na capa e tornou a guardá-lo. Por que não me disse isso antes? Se nesses escritos estiver contido todo o passado de Rodrigo e de Alfredo, e se conseguirmos pegá-lo, teremos tanto um como o outro em nossas mãos, disse Marina, levantando a foita e pegando a mãe pelo braço rumo ao andar superior. Vamos revirar esse quarto. Rodrigo deve ter guardado a combinação em algum lugar. Valéria pôs-se a ajudá-la, indo direto à prateleira de livros. As duas passaram horas procurando em todos os cantos do quarto sem nada encontrar. Já era tarde quando, finalmente, a jovem, vencida pelo cansaço, ajeitou os cabelos e falou: Vamos parar por hoje? Logo seu marido voltará da Esbórnia e não podemos deixá-lo desconfiado. Daqui para frente, procure observá-lo, quem sabe ele não abra novamente esse bendito cofre. Deixe comigo, ficarei atenta. Marina abraçou e beijou a mãe repetidas vezes. Se ainda aguentava a tirania de Rodrigo, era por ela. As duas voltaram à sala e Marina sentou-se para folhear uma revista.
enquanto Valéria foi lhe fazer um lanche, que foi aceito com alegria pela jovem. Depois ambas foram se deitar. Marina não conseguiu dormir. Ficou pensando no que faria caso conseguisse colocar as mãos no tal caderno. Antunes terminava de preparar uma sopa de grão de bico quando a campainha tocou. Ao olhar pelo olho mágico da porta, ele tratou de abri-la. Era Rodolfo, que ao vê-lo de pijama foi logo se justificando. Desculpe incomodá-lo, mas preciso conversar com você, senão vou ficar louco. Você nunca me incomoda. Somos amigos e entre amigos não há cerimônias. Estava mesmo querendo companhia? Acabo de fazer uma sopinha deliciosa. Já jantou? Ainda não, mas nem mais nem menos, venha. Antunes foi para a cozinha e, depois de pegar 2 pratos no armário, entregou um para Rodolfo, que se serviu. Durante a refeição, Antunes contou a Rodolfo como fora obrigado a aprender a cozinhar. A conversa transcorreu amistosa e, quando terminaram, Rodolfo fez questão de lavar os pratos e os talheres. Antunes colocou água na chaleira para fazer um café e, enquanto esperavam a água ferver, Rodolfo comentou: encontrei Marina novamente esta semana, não sei o que me deu, tentei evitar. Rodolfo coçou a cabeça, fazendo Antunes rir do seu jeito. Percebendo o desconforto do jovem, interrompeu: você a beijou, certo? Rodolfo balançou a cabeça afirmativamente com ar de garoto travesso. Antunes deu um leve tapinha no ombro do rapaz e prosseguiu: sei que deve estar em conflito. Marina não é nenhuma candura, mas se a vida os está aproximando, deve haver algum motivo. Eu sei, e é exatamente isso que me incomoda. Eu e Marina não temos nada em comum, mas quando chego perto dela, sinto as fibras do meu corpo tremerem. Você está apaixonado por essa moça, por que não admite? Ora, Antunes, que tolice! Luísa desencarnou há menos de 1 ano. Como posso me interessar por outra mulher, ainda mais Marina? E desde quando o amor tem hora para chegar? Luísa se foi, está vivendo outras experiências, porque isso foi necessário para sua evolução pessoal. Você está aqui, vive cheio de amor para dar a outra mulher que toque fundo o seu coração. E se essa mulher for Marina, por que não se permitir? Quem sabe não é do amor verdadeiro de um homem que a compreenda, que lhe dê carinho que ela está precisando para mudar suas atitudes. Não sei. Sinto que ela gosta de mim também, mas tem algo que a impede de se aproximar, e sabemos muito bem que esse algo tem nome e sobrenome. Antunes respirou profundamente. Aquela história, cada dia que passava, tornava-se mais complicada. Não querendo dar conselhos equivocados para o rapaz, fez uma prece e pediu aos bons espíritos para inspirá-lo a dar as respostas convenientes ao adiantamento moral do jovem. Logo sentiu a presença de Marcelo, que ligou seus pensamentos aos do amigo. Tomado por aquela energia positiva, ele se pôs a falar. Todos temos o direito de errar e o dever de reparar tais erros. Se Marina está agindo sob a influência de Rodrigo, cabe a ela se libertar de seu algoz. Rodrigo é um irmão que necessita de muita prece e da bondade de todos a quem ele insiste em prejudicar. Marina, por sua vez, foi criada em um ambiente hostil. Durante sua infância, não teve quem lhe ensinasse o certo e o errado, age por impulso, porém está chegando o momento de ela usar seu livre-arbítrio e escolher qual caminho seguir. Rodolfo ficou pensativo. Antunes viu Marcelo se aproximar do rapaz e elevar suas mãos para o alto, fazendo cair sobre sua cabeça energias tranquilizadoras. Em seguida deixou o local. Você está protegido por espíritos amigos que querem o bem de todos os envolvidos nessa história. Isso é sinal de que a força do amor poderá vencer o ódio emanado por Rodrigo. Você tem razão. Eu só gostaria de saber por que estou envolvido nessa situação. Esse não é um problema meu. Luísa se foi, e embora eu tenha um carinho especial por seus pais, não tenho nada com o passado deles. Não há nenhum elo que nos ligue. Aí é que você se engana. Não pode esquecer que Deus está em todas as coisas e lugares. Você sempre foi amigo da família de Alfredo. Conheceu Luísa ainda na infância, namoraram. Estavam para marcar o casamento quando ela viajou. Agora Marina entra em seu caminho sem você tê-la procurado. Antunes fez uma pausa. Ao ver que Rodolfo não tivera nenhuma reação, prosseguiu. Não, Rodolfo.
A vida a colocou em seu caminho e não foi por puro capricho. Acredite, se Marina apareceu em sua vida, se Leonor acabou se aproximando de sua família, é porque você tem uma ligação forte com eles e no momento certo, tudo será esclarecido. Rodolfo sorriu e deu um leve tapinha no ombro do amigo. Os dois ficaram conversando sobre outros assuntos até se despedirem tarde da noite. Marina chegou ao escritório cumprimentando a todos que viu à sua frente. Como sempre, mostrava-se alegre, feliz e muito simpática com a moça da faxina e com os chefes de repartição. Mal colocou sua bolsa sobre a cadeira, o telefone tocou. Era Alfredo dizendo que acordara indisposto e que não trabalharia naquele dia. Pediu que a secretária reunisse todos os assuntos de urgência e levasse até sua casa. E foi com um gritinho de felicidade que a jovem colocou o fone no gancho. Kleber, que acabava de chegar ao local, ao ver a amiga explodindo de felicidade, questionou: o que aconteceu? Ganhou na loteria sozinha? Não, melhor que isso. Alfredo está indisposto e teremos de ir à sua casa. Kleber balançou a cabeça negativamente e, sem entender aonde a moça queria chegar, olhou com olhar de curiosidade para a amiga, que tratou de elucidá-lo. Eu nunca fui à casa de Alfredo. Gostaria de conhecer o lugar onde ele mora, apenas isso. Sei. Kleber deu de ombros. Conhecia Marina. Sabia que alguma vantagem ela levaria, mas não disse nada. Ao vê-lo parado, ela lhe deu algumas ordens que o rapaz acatou de pronto. E meia hora depois já estavam no automóvel que a jovem dirigia com um turbilhão de pensamentos em sua mente. Por que não me conta logo o que você quer com Alfredo? Somos amigos, eu posso ajudá-la? Questionou Kleber, entre um farol e outro da Avenida Ipiranga. Marina olhou assustada para o jovem. Confiava nele, mas nunca havia aberto seu coração. Vamos nos preocupar com o nosso trabalho? À noite sairemos para comer um lanche e conversaremos a esse respeito, tudo bem? Kleber consentiu com a cabeça e calou-se. Quando chegaram em frente à mansão, Marina se identificou com segurança e entrou no local, ficando maravilhada com o que viu. Kleber, que já havia entrado naquela casa, foi quem quebrou o silêncio. É um palacete lindo. Pena que os moradores não tenham o principal, alegria. Aposto que trocariam todo esse império para ter Luísa de volta. Não seja hipócrita, Kleber. Sabe que detesto gente assim. Nada vai trazer a moça de volta. E depois é muito melhor sofrer em uma mansão como essa, cheia de empregados, chorando dentro de uma banheira de hidromassagem e tomando champanhe importado, do que numa casa de pau a pique, com o estômago doendo de fome. Kleber riu gostosamente. Embora não concordasse com a filosofia da amiga, tinha de admitir que seu senso de humor era excelente. Sem nada dizer, os dois caminharam até a porta onde Rita os aguardava. A empregada, ao vê-los, cumprimentou-os cordialmente. Em seguida, conduziu até a sala e, após lhes oferecer algo para beber, deixou o local. Marina olhava admirada para o salão. Tudo naquela casa demonstrava a riqueza que os donos tinham. Ao ver um quadro na parede, não se conteve. Aproximou-se do objeto de arte e reconheceu imediatamente o dono daquelas pinceladas. Voltou-se para Kleber. Esta obra é de Portinari. Nunca vi um tão de perto, estou encantada. Vejo que aprecia obras de arte, senhorita. Marina, respondeu a jovem, um tanto sem graça ao ver a bela senhora que se postara à sua frente, com um singelo sorriso nos lábios. Estendendo a mão para a secretária, Leonor falou: muito prazer, sou Leonor, esposa do seu chefe. Doutor Alfredo fala muito na senhora, mas não imaginei que fosse tão bonita. Leonor abriu um sorriso. Marina olhou com atenção. Sentiu um carinho inexplicável pela senhora, que retribuiu o elogio após medi-la disfarçadamente de cima a baixo. Você também é muito bonita, além de ter uma qualidade que não possuo mais, a juventude. Venham, vou levá-los ao quarto do meu marido. Os dois a seguiram, apreciando todos os detalhes da casa. Ao chegarem à imensa suíte, pediram licença e entraram. Alfredo estava deitado. Sua aparência era um pouco pálida e abatida, mas ao ver a secretária, tratou de se erguer na cama. Após os cumprimentos, foi direto ao trabalho. As horas passaram rapidamente e Leonor entrou com uma bandeja nas mãos. Os três a olharam surpresos, pois estavam tão entretidos que nem perceberam as horas passarem.
Desculpe interrompê-los. Você precisa se alimentar, Alfredo. E quanto a vocês dois vão almoçar comigo na copa, não aceito desculpas. Kleber trocou olhares com Marina e respondeu, bem, se a senhora esposa do patrão está mandando, quem somos nós para desobedecer-lhe? Os quatro riram prazerosamente. Marina pegou Kleber pelo braço e pediu licença, deixando o casal sozinho. Leonor, ao vê-los sair, voltou-se para o marido e, colocando a bandeja na cama, comentou, quando vejo esses jovens tão cheios de vida, fico pensando em Luiz e em nosso passado. Se eu pudesse voltar aos meus 20 anos de idade, mudaria muitas coisas em minha vida. Por que diz isso? Por acaso não está feliz com a vida que lhe dei? Perguntou Alfredo após tossir. Leonor, a perceber que o marido ficara incomodado com o comentário, tratou de se retratar. Não se trata de nós, amor, mas da vida em si. Agora coma este caldo verde que Rita fez especialmente para você. Leonor deu um leve beijo na destra do marido. Ao ver que ele conseguia se alimentar sem ajuda, pediu licença e foi até a copa onde os jovens a esperavam sentados à mesa. Rita, que esperava pela patroa para começar a servir a refeição ao vê-la, disse, eu chamei os dois para virem à copa, senhora. Achei melhor eles a esperarem aqui. Obrigada, Rita. Vejo que Dolores está lhe ensinando bem o serviço. E voltando-se para os jovens, elucidou. Dolores é meu braço direito, uma amiga de longa data que mora conosco. É nossa governanta e cuida de tudo aqui em casa. Pena que precisou se ausentar por alguns dias. Sua única irmã está muito enferma e ela foi visitá-la no Rio de Janeiro. Marina passou levemente a língua nos lábios para umedecê-los. Aquela era a sua chance de puxar uma conversa sobre o passado. Procurando pensar nas palavras certas, respondeu, eu adoraria conhecê-la. Meu padrasto comentou a respeito de Dolores conosco e sua ajuda valiosa contra o regime militar. Sim, Dolores é uma mulher guerreira. No passado lutou por seus ideais, assim como eu e muitos que Rodrigo conhece. Leonor serviu-se de uma colher de arroz, passando a bandeja para a jovem, que após colocar 2 colheres em seu prato, entregou para Kleber, dizendo, Rodrigo tem o Dr. Alfredo em alta estima. Acho tão bonito uma amizade como a de vocês. Marina abriu um sorriso de orelha a orelha. Kleber percebeu que o assunto incomodava a dona da casa e viu um brilho diferente passar pelos olhos da amiga ao fazer aquele comentário. Sem se envolver na conversa, ficou apenas observando. Alfredo é grato a Rodrigo. Essa é uma longa história. Outro dia falaremos sobre isso. Agora fale-me um pouco sobre você. Sei que tem um currículo invejável. Alfredo costuma pagar muito bem a quem lhe presta serviços, mesmo assim, se desejar arrumar um emprego em uma multinacional com probabilidades de crescimento na carreira, conseguirá uma vaga rapidamente. Não sou tão boa assim, dona Leonor. E depois, como a senhora mesmo disse, somos muito bem pagos pela empresa, sendo assim, sinto-me muito bem trabalhando para sua família. Leonor não respondeu, mudou de assunto e colocou Kleber na conversa. Os 3 fizeram a refeição em palestra animada. Leonor gostou da moça, mesmo sabendo que Rodrigo a infiltrara em sua empresa para prejudicá-la, e com especial amabilidade convidou os 2 a conhecerem o jardim. Kleber ficou boquiaberto com o tamanho da piscina que circundava todo o local. A senhora, ao vê-lo admirado, comentou, Alfredo mandou construir essa piscina quando Luiz entrou na adolescência. Esta casa é herança de seus pais, e ele só mudou a arquitetura externa do jardim por causa da filha. Aqui Luísa passou as últimas horas de sua existência na carne. Ainda não estamos preparados para voltar a usar este local de lazer. A senhora disse, em existência na carne, por acaso é espírita? Perguntou Kleber, querendo ser atencioso para com a senhora. Ainda não. Estou frequentando um centro kardecista de estudos e o dirigente do local é nosso amigo há muitos anos. Estou encontrando explicações para dúvidas que carrego comigo desde minha adolescência. Marina sentiu a sorte ao seu favor. Achou que Leonor estava carente com a perda da filha e começava a se apegar em uma crença reencarnacionista que para ela era coisa típica de pessoas ignorantes que buscavam um consolo ilusório na vida após a morte. Mostrando interesse, comentou.
Sabe que sempre quis conhecer um centro espírita? Gostaria de ter alguma prova de vida além túmulo. Kleber olhou de rabo de olho para a amiga, que, fingindo não perceber o que aquele gesto do rapaz queria lhe dizer, fitou a dona da casa atentamente, pois eu, no primeiro dia em que fui à reunião, tive notícias de meu irmão desaparecido no regime militar. Caso queira, podemos combinar de irmos juntas um dia desses. Será um prazer. Preciso conhecer essa doutrina. Leonor abriu um sorriso. Em seguida, os três voltaram para junto de Alfredo, que tratou de terminar seus afazeres e liberar os jovens no fim da tarde. No caminho de volta, Kleber, não conseguindo esconder o que em sua mente, comentou: percebi que está armando algo, não adianta esconder. Marina suspirou profundamente e lhe respondeu, ao trocar a marcha do carro: não vou esconder nada de você. Tivemos um dia exaustivo. Amanhã, na hora do almoço, sairemos para conversar e prometo lhe esclarecer todas as suas dúvidas. Afinal, sei que acabará me ajudando. Kleber não disse nada. Logo a moça parou o veículo em frente à estação de metrô e o jovem desceu, após lhes dar um leve beijo na face. Capítulo 9. Responsabilidade. Leonor ouviu uma canção no rádio quando sua mãe bateu a porta. Erudita, ao entrar no quarto da filha, balançou a cabeça negativamente. Não sei onde anda com a cabeça, Leonor. Estou há horas chamando-a e você não me escuta. Mamãe, estou voando em meus pensamentos. Erudita passou os olhos sobre o aposento da filha e viu que o quarto estava de pernas para o ar e a menina folheava uma revista e ouvia música. Não sei o que será de sua vida. Você não quer saber de nada, olha só para este lugar, está um caos. Precisa pensar no futuro. Neste ano terminará o ensino médio e até agora não pensou em arrumar um marido. Marido? A senhora não deve estar batendo bem dos pinos, mamãe. Marido, sim. Precisa parar de andar com essas moças aluadas que tem por amigas, pois se continuar ao lado desse tipo de gente, não arrumará um bom partido. Leonor, contrariada, largou a revista que folheava. Conhecia muito bem a mãe para saber que aquela ladainha iria se estender e, não querendo prolongar o assunto, respondeu: tudo bem, façamos assim. Eu termino meus estudos e entro para um convento. Vira uma carmelita descalça e não terá mais que se preocupar com o meu futuro. Leonor levantou-se de súbito, rodou nos calcanhares e saiu, deixando Erudita falando com as paredes. Em poucos minutos estava na rua. A tarde estava ensolarada naquele começo de outono, o que a deixou um pouco mais animada. Andou algumas quadras até parar diante de um pequeno sobrado, onde, após bater palmas, viu Lurdinha aparecer na janela e autorizar sua entrada. Na porta principal, a amiga esperava com um sorriso nos lábios. O que aconteceu? Não marcamos de nos encontrar só à noite? Marcamos, mas minha mãe começou a rezar uma missa para mim e fiquei sem ter para onde ir. Por essa razão, vim buscar abrigo na sua casa. O que Dona Erudita quer agora? Que eu me case logo, para que ela se veja livre de preocupações para comigo. Nossa, ela disse isso a queima-roupa. Claro que não, né, amiga? Mas quis dizer exatamente isso. Não a leve tão a sério. Minha mãe também vive implicando comigo. Imagina que chegou a dizer que só ando com quem não presta. Lurdinha pegou na mão da amiga e a conduziu para o seu quarto. Trancando a porta e colocando um disco dos Beatles no toca-discos, Lurdinha pegou uma vassoura e começou a dançar, imaginando que aquele objeto fosse o homem por quem estava apaixonada. Leonor ria do jeito da amiga. As horas passaram rapidamente, e quando Leonor chegou à casa, encontrou a mãe entretida no fogão, sentiu um alívio e foi para o quarto sem ser incomodada. Marcelo entrou em casa pouco depois da irmã, e, atraído pelo cheiro gostoso do tempero da comida da mãe, foi para a cozinha. Ao encontrá-la com uma colher de pau, mexendo a sopa de feijão, deu-lhe um sonoro beijo. Você e sua irmã são dois irresponsáveis. Não sei mais o que fazer para demovê-los desse caminho de perdição. Do que está falando, mamãe? Estou falando da forma como vocês lidam com a vida. Sua irmã não quer saber de nada e ainda sai por aí com aqueles panos minúsculos que chama de saia. Desse jeito não conseguirá um casamento decente, e você está metido com essa política esquerdista? O pior é que seu pai aprova essas atitudes e eu fico sem voz ativa.
Erudita começou a chorar. Seu coração de mãe andava apertado. Ouvira falar que alguns jovens começavam a desaparecer misteriosamente e que o governo estava por trás desses sumiços. Alguns conhecidos chegavam a acreditar que Costa e Silva havia construído um campo de concentração para torturar os jovens que se opunham ao governo. Marcelo, comovido com o choro doído da mãe, abraçou-a demoradamente. Quando a largou, sentiu que ela já estava bem mais calma. Passando as mãos pela face rosada da mãe, limpou algumas lágrimas que insistiam em cair e disse: soube que seu Augusto e sua esposa andaram conversando com a senhora e papai a respeito do governo. Conhecendo bem Augusto, posso imaginar o que ele lhes disse, mas não quero que fique preocupada, mesmo porque as pessoas gostam de inventar histórias fantasiosas. Erudita não respondeu e Marcelo deixou o local e foi em direção ao quarto da irmã, encontrando-a à sua espera, pois iriam sair. O jovem contou-lhe sobre o estado emocional da mãe e ambos decidiram jantar com ela. Depois de mais de uma hora, arrumaram para Santana, pois haviam marcado uma reunião com a turma, a fim de discutirem os rumos que tomariam nos próximos meses. Quando chegaram ao local, encontraram vários jovens conversando, alguns bebendo cerveja ao lado de suas garotas. Alfredo conversava amigavelmente em uma rodinha de rapazes e, ao vê-los, pediu licença e foi ao encontro deles. Deu um leve beijo na face de Leonor e abraçou Marcelo, dizendo: pensei que não viriam. E perder a reunião, nem em sonho. Minha mãe hoje teve uma crise nervosa e tivemos de ficar para o jantar. Ela está preocupada com Leonor e não quer saber de arrumar um marido. Diga para sua mãe não se preocupar, que sua irmã não precisa arrumar marido, pois quando ela quiser se casar não faltarão pretendentes, brincou Alfredo, fazendo Marcelo rir e deixando a irmã desconcertada. Logo, apareceram outros amigos para cumprimentá-los, o que foi recebido com alívio pela jovem, que perceberam o interesse de Alfredo por ela. Quando Rodrigo entrou no local, encontrou a namorada conversando com um grupo de moças, que, como ela, acreditavam na liberdade da mulher e começavam a sonhar com o movimento feminista que mudaria o rumo da sociedade. Rodrigo, ao ouvir o teor da conversa, pegou Leonor pela cintura, comentando: não se preocupem, gatinhas. Quando eu for presidente deste país, criarei uma lei que garantirá total apoio às mulheres para tudo o que elas quiserem fazer de suas vidas. As moças riram. Rodrigo levou a namorada para um canto isolado e a encheu de beijos. Antônio chamou a atenção de todos, que se juntaram para ouvi-lo. O jovem, após suspirar profundamente, pôs-se a falar. Esta semana, ficamos sabendo do sumiço de 2 companheiros, o que nos deixou preocupados. Os militares não estão para brincadeira. Por essa razão, resolvemos intensificar nossa luta. Não podemos deixar que eles calem nossa voz. Então vamos declarar guerra? Perguntou um dos jovens, fazendo Marcelo tomar a palavra para responder. Não estamos reunidos para declarar guerra a ninguém, mas sim para lutar com sabedoria pelos nossos interesses. Eu discordo, interpelou Rodrigo, fazendo todos os olhares se voltarem para ele. Não podemos lutar de forma pacífica, temos de dar nossa cara a tapa. Precisamos lutar, pois quem sabe faz a hora não espera acontecer. Todos concordaram. Contagiados com as palavras de Rodrigo, decidiram lutar mais ativamente e combinaram de ir às passeatas e participar das greves organizadas pelos sindicatos dos trabalhadores na Grande São Paulo.